Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai corrigir a tarefa da nossa aula passada e após a correção, então, a gente vai partir agora para falar um pouquinho a respeito da função dos músculos, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema nervoso, Quais são as principais características, principais tecidos que compõem o nosso sistema nervoso, principais células e funções. Beleza? Vamos lá então para a nossa correção da tarefa depois da continuidade ao nosso conteúdo. Bom, então eu deixei para vocês na última aula o Em Casa número 1, E no Em Casa número 1 ele estava falando para a gente assim, que tipo de tecido muscular está presente no tradicional peito de frango? Justifique sua resposta. Então, o músculo estriado esquelético, tá? É a resposta correta. Então, o tipo de tecido muscular presente no tradicional peito de frango é o tecido muscular estriado esquelético, ou músculo estriado esquelético, tá? Então, o peito de frango é um tipo de músculo que tem tecido estriado esquelético. Justificando, então, pois através dele o frango move as suas asas, que são estruturas análogas aos nossos braços, tá? Então, aquela região do peitoral do frango, tá? Serve para ele o quê? Movimentar suas asas. Ou seja, é uma região que eu tenho uma grande concentração de músculo, tá? Beleza? Respondido, então, o nosso Em Casa. Agora a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, falando a respeito daqueles principais temas, que a gente estava abordando a respeito do tecido muscular. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ação antagônica dos músculos esqueléticos, Então, na atividade experimental, você deve ter percebido que, enquanto um dos músculos se contrai, o outro relaxa, e vice-versa, tá? Então, quando eu dobro o meu braço, eu tenho a contração do meu bíceps e eu tenho a distensão do meu tríceps. E quando eu estico o meu braço, eu tenho o relaxamento do bíceps e eu tenho a contração do meu tríceps, tá? Então, para cada movimento que eu executo, um músculo ele tem que contrair para o outro relaxar, tá? Nunca vai ter um músculo só para fazer esse tipo de movimento. Sempre vai ser dois. Um para contrair e outro para relaxar. Por quê? Os nossos músculos eles não fazem o trabalho contrário. O músculo aqui, por exemplo, o bíceps, ele não vai empurrar meu braço. É o tríceps que vai puxar o braço de volta para ele ficar reto, tá? Então aqui, ó, meu braço está reto. Quem está contraído? O tríceps. Agora meu bíceps vai contrair, ó. O que ele faz? Traz o meu braço. Agora meu braço está parado aqui, ó, contraído. Meu bíceps não tem a capacidade de fazer o quê? Empurrar. Quem está puxando meu braço de volta, ó, é essa parte aqui, ó, que é do meu tríceps, está puxando meu braço de volta, tá? Então acontece dessa maneira. Então os músculos esqueléticos trabalham em pares, porém com movimentos antagônicos, isto é, trabalham de forma inversa. Enquanto um se contrai, seu par relaxa. Tá? Então, enquanto eu tenho um músculo que está, por exemplo, contraindo a minha mão, o par desses músculos que contraem os dedos da mão estão relaxados. E quando eu estico os dedos da minha mão, esses músculos que estão aqui, fazendo a distensão, estão contraindo, enquanto esses da palma da minha mão estão relaxados. Beleza? Então, ao se contrair, o músculo é capaz de puxar o osso e assim, em conjunto, o músculo e os ossos fazem o seu movimento. Porém, o osso não volta ao lugar. Também precisa ser puxado, tá? Então, como eu falei para vocês, o osso ele não vai voltar para o lugar dele, ele precisa ser puxado de volta, tá? Então, o músculo antagônico faz esse papel, tá? Veja como funciona na figura abaixo e confronte o que você viu nas suas observações na atividade experimental. Complete-as ou corrija se necessário, tá? Então, o bíceps vai estar relaxado e o tríceps vai estar contraído quando eu estou com o meu braço esticado, tá? A gente sente que ele está mais duro aqui, ó, mais durinho um pouquinho. Quando eu contraio o meu bíceps, eu sinto que ele fica
esticado, ele vai ficar todo estendido aqui na parte de trás, tá? E quando eu estico meu braço, ele contrai aqui atrás e o bíceps vai ficar relaxado, tá? Então, as principais, a gente vai ter aqui, ó, bíceps relaxado, com o braço esticado, e tríceps contraído, né? Bíceps contraído com o braço contraído, né? E tríceps relaxado, tá? Então, os principais músculos esqueléticos do corpo humano podem ser vistos na figura abaixo. Então, a gente vai ter o masseter, é um dos principais, ele está relacionado diretamente com a nossa mastigação, é um dos músculos mais fortes que a gente tem no nosso corpo, tá? Porque ele está em constante movimento. E, além disso, ele está relacionado diretamente com a nossa mordida, a nossa capacidade de quebrar alimentos, tá? Em alguns grupos de animais, como da onça pintada, por exemplo, chega a ser a mordida mais forte do reino animal, tá? Entre os felinos, a onça pintada é a que tem a mordida mais potente, tá? Porque ela evoluiu caçando suas presas, né, pela cabeça. Sempre a onça pintada vai atacar pela cabeça, tá? Ela tem a mordida tão forte que ela é capaz de quebrar uma tartaruga daquela tartaruga amazônica, tá? Com a mordida dela. Por quê? Ela se desenvolveu, ela evoluiu, né, em um ambiente onde ela precisava, né, desenvolver esse tipo de força, enquanto que o leão, o tigre, o leopardo, o guepardo não precisava dessa força toda, a onça precisava, tá? Por isso que ela tem esse masseter tão potente, né, quanto de outros animais, tá? Então a gente tem o masseter dentro do grupo dos músculos, tá? Ele é um dos mais fortes que a gente possui. Depois a gente vai ter o esternocleidomastoideo, tá? Então esse músculo, ele parte aqui da parte da nuca da gente e vem aqui para a parte da frente, tá? Esse músculo que a gente consegue dar uma contração nele, assim, quando a gente estica o pescoço, tá? Ou dar uma mordida ou quando a gente morde, né? A gente consegue sentir. Depois a gente vai ter o peitoral maior, que é esse músculo aqui da região superior, da região frontal, né, do tórax. Depois a gente vai ter o reto do abdômen, tá? Forma aqueles gomos, né, em pessoas mais definidas. Depois a gente vai ter o sartório, que é um músculo que fica na parte interna da coxa, tá? E depois a gente vai ter o tíbia anterior, né, que vai fazer a movimentação. Ele é antagônico do nosso tríceps, né? A gente vai ter o reto femoral, que é outro músculo que está aqui tá dentro da nossa coxa para o lado exterior, tá? E depois a gente vai ter o gastrocnêmio, tá? E o que é esse gastrocnêmio? Ele é um pouco abaixo do nosso tríceps, tá? Da perna, ou também conhecido como tríceps sural, ou também conhecido como sóleo, tá? Esse músculo aqui que forma a batata da perna. Um pouquinho abaixo dele, a gente tem o gastrocnêmio, tá? Gastrocnêmio. 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 Músculo cardíaco, né? Então, o tecido muscular cardíaco, ele é responsável pelos batimentos do coração e de contração rápida, rítmica e involuntária. Em um exercício de relaxamento, você é capaz de baixar a frequência dos batimentos cardíacos, mas jamais consegue pará-los, tá? As células desse músculo são ramificadas, divididas por discos intercalares, que facilitam a propagação do pulso nervoso e que apresentam um único núcleo. As estrias desse músculo também são a visualização do arranjo das proteínas do sarcômero, tá? Então ele é estriado como o nosso músculo esquelético, né? Mas ele tem uma conformação um pouco mais diferente, que é a formação de discos intercalares, tá? Intercala uma célula com a outra, tá? Para poder facilitar, então, a transmissão de pulso nervoso. Por quê? O nosso músculo estriado cardíaco, ou músculo cardíaco, ele é um músculo que a gente não tem controle sobre ele. Se eu falar assim, coração, para de bater. O coração não vai parar de bater, né? Ainda bem. Mas por que isso não ocorre? Porque é um músculo que ele é controlado, né, pelo nosso sistema chamado sistema autônomo, que controla outras coisas como a respiração da gente, tá?
a gente acha que tem um controle sobre ela, tá? É uma falsa impressão. A gente consegue segurar, né, a nossa respiração por um determinado período, consegue também aumentar ou diminuir ela em determinados momentos, tá? Só que a gente, em um determinado momento, a gente está, por exemplo, a gente está em apneia durante alguns minutos, 3, 4 minutos sem respirar. Vai chegar um momento que a gente não vai conseguir segurar mais e o nosso corpo vai fazer a inspiração de forma autônoma, tá? É impossível a gente conseguir segurar o ar, né, por um período maior que a gente queira, tá? Além disso, nosso sistema autônomo também ele auxilia no processo de digestão dos alimentos. A gente não tem controle sobre isso, tá? Ele também controla outras coisas, como, por exemplo, a parte endócrina do nosso corpo, liberação de hormônios, tá? Tudo isso está relacionado diretamente com o nosso sistema autônomo, assim como também os batimentos cardíacos, tá? Então, no sistema autônomo é que vai fazer esse controle. A gente não precisa ficar pensando em todo momento em fazer o nosso coração bater. Ele já faz isso, tá? Sem precisar de mandar essa informação nossa, né? Sem precisar a gente fazer esse controle próprio, tá? Então, o músculo liso, né? Qual que é outro tipo de tecido muscular? Então, o tecido muscular liso também possui sarcômeros, mas estes não são visíveis. Esse tipo de tecido está associado a diversos órgãos, já estudamos, e em geral relacionado a movimentos não voluntários e lentos, como do tubo digestório, do útero, das artérias, entre outros. A contração desse músculo é lenta e involuntária, ou seja, não ocorre por nossa vontade. Suas células são fusiformes em forma de fuso e alongadas e apresentam um único núcleo. Tá? Então, esse tecido aqui, particularmente falando, ele é um tecido também involuntário, ou seja, ele faz contrações que a gente não consegue controlar, por exemplo, dentro lá do nosso intestino, no útero, né, das mulheres, e também está relacionado diretamente com as artérias, capacidade de dilatação e também de vasoconstrição, que é a parte que os nossos vasos sanguíneos diminuem de calibre ou aumentam de calibre, tá? Então, esses músculos, ele tem uma característica muito interessante, que é o quê? A sua capacidade de contração. Ela não é tão rápida quanto o estriado cardíaco ou o estriado esquelético, mas é uma contração lenta, tá? Só que sempre, ou seja, uma contração que eu consigo ter um controle maior de como ela vai acontecer, tá? Por exemplo, no nosso intestino, toda vez que chega um alimento lá, né, ele vai fazendo os movimentos peristálticos lá dentro do intestino para que o alimento passe em uma velocidade uniforme, tá? Para que ele passe ali dentro do meu tubo digestório de uma maneira que eu consiga absorver os nutrientes, tá? Sem que eu tenha perca daquele alimento, tá? Lógico, a gente não vai conseguir absorver 100%, mas 98, 97% a gente vai conseguir fazer essa absorção, tá? Por que isso? Porque os músculos lisos que eu tenho dentro do meu intestino vai fazer com que o nosso alimento, né, quando cai lá dentro do intestino, consigam fazer esses movimentos de uma forma coerente, de uma forma correta. Beleza? Bom, dando continuidade lá então, né, a gente vai resolver agora o teste número 2, tá? Então, o tecido muscular é constituído por células excitáveis com capacidade de se contrair. Existem 3 tipos de tecidos muscular, com características diferentes. O quadro a seguir apresenta suas principais características. Então, a gente tem ali características: estrias, controle, contração, núcleo por célula e encontrado em. Então, a gente tem o músculo liso, estrias ausentes, músculo esquelético. Vai ter aqui o número 1, né? Que vai ser presente ou ausente, mas a gente já vai falar que é presente. E músculo cardíaco também presente. Controle: músculo liso involuntário, músculo esquelético voluntário e músculo cardíaco involuntário. Contração do músculo liso: ela é um tipo de contração lenta. Músculo esquelético rápida e músculo cardíaco rápida. Depois a gente vai ter o músculo liso, né? Núcleo por célula 1, músculo esquelético vários, tá? E depois a gente vai ter o músculo cardíaco com apenas um. E por último, encontrado em músculo liso, revestimento como ocos, como sistema digestório e artérias, músculo esquelético, músculo como bíceps ou quadríceps e coxa, e músculo cardíaco no coração.
tá? Então, resposta certa, tá? A gente vai ter aqui, ó, entre letra B, C e E, tá? Agora a gente vai lá, ó. O controle, né? Involuntário. Então, presente e involuntário, qual é? A gente vai ter agora, a gente vai já excluir a letra A, letra C e letra D, tá? Então, ficou entre letra B e letra E. Depois, a outra lá vai ser o quê? Vai ser a contração, né? Contração no músculo liso, ela é rápida ou lenta? Ela é lenta. Então, letra B, tá? E por último, tá? O núcleo por células é vários. Então, resposta certa, letra B, tá? Vou deixar aqui listadinho para a gente não se perder e para vocês também corrigir aí da casa de vocês. Beleza? A resposta certa é letra B. Vamos dar continuidade agora, então, ao nosso em casa, tá? Então, no módulo 2, você estudou os hábitos alimentares, assunto que foi retomado no módulo 8, na discussão sobre o acúmulo de gordura no interior das artérias coronárias. No módulo 7, vimos que as artérias têm musculatura lisa, um dos tipos de músculo que acabamos de estudar. A nicotina do cigarro provoca a contração da musculatura lisa dos vasos sanguíneos, um fenômeno chamado de vasoconstrição. Associado a todas essas informações, o que poderia acontecer com o fumante, especialmente se ele tiver uma ou mais artérias coronárias que estejam com um pouco de gordura acumulada? Sua resposta deve relacionar todas as informações oferecidas no enunciado, tá? Então, o que aconteceria com o fumante, tá? Eu vou deixar essa resposta para vocês resolverem na casa de vocês, tá? Na nossa próxima aula eu volto com a resolução desse exercício, para que a gente dê, então, continuidade à nossa aula. Beleza? Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do sistema nervoso, tá? E mais especificamente sobre os neurônios. Tá? Então, como que o nosso sistema nervoso funciona e como esses neurônios, né, que são células que acabam atuando dentro do nosso sistema nervoso, como elas trabalham lá dentro. Então, você já percebeu com o coração acelerado simplesmente porque estava aguardando ansiosamente o início de algum evento ou a chegada de alguém? E já surpreendeu com a velocidade com que tomou uma decisão durante uma prática de um esporte ou tirou o braço da superfície quente, mesmo sem ter percebido a queimadura? Para que todas as partes do organismo possam atuar em conjunto, é necessária a atuação do sistema de coordenação. E essa coordenação é feita pelo sistema nervoso, que será estudado neste módulo, e para esse sistema endócrino no tema do módulo 16. Tá? Então, o sistema nervoso é dividido em sistema endócrino, tá? E a gente também chama de sistema motor, ou sistema nervoso motor, que está relacionado diretamente com tudo aquilo que a gente tem de afeições, de respostas, tá? E também de conhecimento. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tudo que a gente aprende, tá, no decorrer da nossa vida, vai ficando armazenado dentro do nosso sistema nervoso, dentro das nossas células nervosas, né, que são os neurônios. Toda vez, por exemplo, que eu percebo algo novo, esse algo novo ele vai ficando numa memória em algum local, tá? Tudo isso que vocês estão vendo agora na nossa aula, algumas coisas novas e outras vocês já sabiam, estão sendo gravadas aí dentro do sistema nervoso de vocês, de alguma forma, tá? Ah, professor, mas na prova me dá um branco, eu não consigo lembrar, tá? Sim, existem formas com que a gente vai fazer com que a gente lembre com maior facilidade. Uma delas é estudando, é vendo várias vezes o mesmo conteúdo. Por isso que a gente cobra de vocês as tarefas. Por quê? Quando eu tenho a aula, depois eu vou e faço a tarefa, eu sou obrigado a rever aquele assunto. Se eu sou obrigado a rever o assunto, eu estou, de alguma forma, reforçando, né, aquele estímulo que eu tive durante a minha aula e, consequentemente, eu vou criar uma memória a respeito daquele conteúdo. Tá? Então, o estudo é um estímulo para que o nosso cérebro consiga entender aquilo de uma maneira reforçada, né, e consiga criar uma memória sobre aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Toda criança, né, todo bebê, nos primeiros meses de vida, ali no primeiro ano de vida, o que eles fazem? Eles praticamente eles querem experimentar tudo.
E tudo que eles vêem no chão, eles querem pegar. Sapato, roupa, celular, brinquedo, tudo eles põem na boca. Por que isso? Porque eles estão experimentando. É uma forma deles conhecerem o mundo. A gente conhece o mundo de várias formas. A gente conhece o mundo através da visão, através da audição, através do paladar, do olfato, tá? E também do tato. Tudo isso a gente consegue perceber o mundo. A gente consegue perceber o mundo através das cores, das imagens. A gente consegue perceber o mundo através do som. Tá? Vocês estão escutando a minha voz e adquirindo conhecimento com isso. Se vocês fecharem o olho agora, por exemplo, todo mundo fecha o olho que está assistindo esse vídeo, vocês vão perceber que eu estou falando e mesmo assim vocês estão tendo uma ideia do que eu estou falando. Então não precisa estar observando. Apenas o conhecimento, a minha voz falando agora, vocês estão percebendo que, de alguma forma, você está percebendo o mundo que está lá fora. Lógico, o nosso olho ajuda muito a perceber isso, mas não é apenas o nosso olho que faz isso. Né? Às vezes a gente acaba sendo muito visual, mas a gente acaba passando despercebido ou não percebendo que o mundo lá fora é muito mais do que só a visão. Tá? É paladar, olfato, audição. Tá? Então, tudo isso, tá? São periféricos de entrada. Vamos fazer uma analogia agora ao seu computador ou ao seu celular. Então, o seu celular ele tem vários tipos, ou o computador tem vários tipos de entrada de informações nele. Tem porta USB, eu tenho internet, então, alguns computadores são equipados com equipamento de Bluetooth, tá? Tudo isso é o quê? Tudo isso são periféricos de entrada. É uma forma de eu mandar informação para dentro do meu computador. Exemplo, escaneadora, né? O scanner. Vou lá escanear um documento para me enviar, né? Para algum local, para a empresa que eu trabalho, por exemplo. Tá? Vou escanear lá a prova e vou mandar lá para o colégio. Tá? O que aconteceu? O scanner, né? A impressora que tem um scanner, ela conseguiu pegar a foto daquele documento e mandar para dentro do computador. Isso é um periférico de entrada. Tá? O seu mouse que você está mexendo aí agora, ó, que eu estou mexendo, é um periférico de entrada. Ele transformou o meu movimento aqui fora, né, do computador em um movimento lá dentro do computador, o cursor do mouse. Ó, vocês estão observando agora, estou movimentando o cursor do mouse. Tá? Então, isso é um periférico de entrada. E existem também os periféricos de saída, como o monitor, a caixinha de som, a impressora, tá? Os pendrives, né? O pendrive ele é uma via dupla, né? Eu posso tanto enviar arquivos para o meu computador através de uma porta USB, como também eu posso receber arquivos do meu computador através de uma porta USB, tá? Bom, fazendo essa analogia dos periféricos de entrada e saída, a gente também possui periféricos de entrada e saída, como eu falei para vocês. Olhos, tá? meu nariz, né? Minha boca, meu ouvido, todos eles são periféricos de entrada. Minha mão, né? Toda a minha pele, na verdade, porque a gente não percebe apenas as estruturas com a mão, a gente percebe com a pele, tá? A gente pode colocar, por exemplo, aqui em cima da minha pele, eu sei, por exemplo, que uma estrutura ela é áspera ou lisa. Tá? É uma forma de perceber o mundo exterior do nosso corpo. Tá? Bom, dando continuidade então. Toda vez que você percebe esse mundo, né, como as crianças, lá durante o seu primeiro ano de vida, você começa a criar memórias sobre isso. Exemplo, por que a gente não coloca mais a mão no fogo? Porque a gente sabe que se colocar lá vai queimar. Né? Por mais que os pais da gente não queiram que a gente queime a mão, né, muitas vezes, a gente acaba duvidando ou, né, sei lá por quê, a gente acaba se queimando, tá? Quando é criança, vou passar o dedo aqui no fogo, não dá nada, nunca me queimei, vai ser que nem dói, né, queimadura. E aí acaba queimando, ou por teimosia, ou por um certo descuido. E vocês perceberam o seguinte, que quando a gente está se queimando, a primeira coisa que a gente faz é tirar a mão dali? Por que isso? Porque o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, mandou um sinal lá para o meu braço para ele contrair o músculo e tirar dali minha mão. Sem eu perceber isso. Tá? Ou quando eu furo minha mão no prego, ou, sei lá, uma agulha, né?
acabo se espetando no espinho, qual que é o reflexo? Qual que é o movimento que eu faço naquele momento? É sempre de tirar a mão. Às vezes eu nem estou pensando em tirar a mão. Às vezes eu estou olhando outra coisa, encosto numa panela quente, em algo quente, e tomo aquele susto e já eu tiro o braço, ou tomo um choque, tá? O reflexo do meu corpo é tirar a mão rapidamente. Por quê? Porque o meu sistema nervoso interpreta aquilo como sendo algo ruim, tá? E pode causar algum dano no meu organismo. Então, o que eu tenho que fazer naquele momento é tirar o meu membro dali, tá? E como acontece isso? Através dos nervos e através dos neurônios, que a gente vai falar agora. Tá? Então, os neurônios, né? Como fazer, então, para atravessar uma rua? São tantas informações ao mesmo tempo, olhar para um lado e para o outro, ouvir a aproximação de carros, movimentar as pernas mais rápido ou mais devagar, de acordo com o tempo disponível, manter o equilíbrio, como o corpo consegue coordenar tudo isso. Então, como o corpo consegue fazer isso, né? Escutar se está vindo o carro, olhar para um lado para o outro, aumentar os passos, se manter equilibrado em pé, tá? Então, o nosso cérebro está fazendo isso a todo momento, tá? Então, como que isso acontece, né? Então, os órgãos dos sentidos levam as informações do ambiente externo, do corpo, até o sistema nervoso, que as interpreta e comoda uma resposta em uma velocidade impressionante, tá? Então, toda vez que eu tenho algum tipo de coisa que eu observo, né? Esse tipo de observação ela vai ser interpretada pelo meu cérebro e isso vai dar uma resposta. Pode ser uma resposta positiva ou uma resposta negativa, tá? Vai depender muito da situação. Eu fico parado ou eu me movo, tá? Por exemplo, tem um trem vindo na minha direção. Será que eu corro para atravessar logo a linha do trem ou eu fico parado? A resposta é correr, tá? Ou, por exemplo, um carro tá vindo em minha direção, tá atravessando a rua. Aí eu quero atravessar a rua naquele momento. Eu olho o carro vindo, qual é a minha resposta? Continuar caminhando ou parar? Parar. Tá? Então a resposta ela pode vir de duas formas. Ou estimulando eu fazer mais movimentos, ou a resposta pode ser simplesmente ficar parado. Tá? Mas não é apenas nessas situações que o sistema nervoso funciona. Ele coordena todas as atividades do organismo, como batimentos do coração, a respiração, digestão, entre outras, o tempo todo. Como eu falei para vocês no início da nossa aula, né? Então, para começar a entender a extensão das funções do sistema nervoso, vamos conhecer alguns sais, né, que entram sistema nervoso, função dos impulsos nervosos. Então, para começar a entender a intenção, desculpa que eu acho que me perdi aqui. Então, para começar a entender a extensão das funções do sistema nervoso, vamos conhecer melhor suas células. Os neurônios, que são especializados na condução dos impulsos nervosos, né? O impulso nervoso é uma mistura de fenômenos químicos e elétricos que envolvem alguns sais, que entram e saem através das membranas dos neurônios, graças a uma propriedade chamada excitabilidade. Praticamente todas as células têm essa propriedade, mas algumas, como os neurônios e as células musculares, especializaram-se em reagir e responder mais rapidamente a tais estímulos. A estrutura do neurônio possibilita a transmissão desses impulsos nervosos, né, e apresenta expansões ramificadas nas extremidades, os axônios e os dendritos, e o núcleo que se encontra no corpo celular. Então, compreender a estrutura de um neurônio, né, é algo muito importante para entender melhor o funcionamento do sistema nervoso. Analise a figura abaixo com atenção e localize os dendritos, o axônio e o corpo celular do meu neurônio. Então, aqui a gente tem um neurônio, né, uma célula nervosa, tá? Então, aqui a gente vai ter os dendritos, né, que são são locais onde vai receber, então, a informação, né, ou de outro neurônio, ou de uma região do meu corpo, tá? E aqui depois eu vou ter o axônio, que é um prolongamento aqui do meu corpo celular, né? Prolongar, e aí vai chegar aqui nos terminais do axônio, ou terminações do axônio, tá? Nesse que vocês estão vendo aqui, tá? Todo o sentido do pulso, toda a informação que eu recebo no meu neurônio, ela é unidirecional. Como assim, professor? Ela sempre vai ocorrer, tá? Da direção do corpo celular em direção aos terminais do axônio, tá? Então, toda vez que eu recebo uma informação, ela vai ser sempre unidirecional. Tanto
vindo do meu cérebro, quanto vindo, por exemplo, da minha mão que está queimando lá no fogo, tá? Por isso que a gente tem dois tipos de nervos, os nervos eferentes e os nervos aferentes, tá? Mas isso é um assunto para uma outra aula. Beleza, pessoal? Eu vou deixar, então, nossa aula por aqui, tá? Na nossa próxima aula a gente volta dando continuidade a esse conteúdo, tá? Que é um pouco complexo para a gente, né, se estender demais nessa aula. E aí, na nossa próxima aula, eu volto dando continuidade a esse conteúdo. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida em relação a isso, eu estou à disposição de todos vocês. Tenham uma ótima semana, uma ótima sexta-feira a todos, tá? Fiquem bem e até nossa próxima aula. Grande abraço.